que abriu suas portas para aprendermos dos seus ensinamentos. Está iniciado, Senhor, a nossa reunião. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Então vamos passar a palavra agora ao nosso irmão Adilson. Prestar atenção naquilo que ele vai nos trazer e com certeza voltaremos para casa hoje melhor do que quando aqui chegamos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Boa noite a todos. Para mim é uma honra participar de um banquete desta natureza, de ordem espiritual, onde todos nós recebemos os eflúvios da espiritualidade amiga que se encontra presente, e muitas das vezes chegamos num ambiente como este, angustiado, com graves problemas psicológico, físico, e nos sentimos bastante aliviados em função das energias que reinam num ambiente como este. Portanto, eu me sinto muito gratificado de estar aqui com todos vocês e vamos trabalhar a temática que já foi expressa, que é a respeito da boa nova, que é uma boa notícia, né? Mas antes, porém, vamos pensar a nível de espírito, quando nos primórdios da nossa evolução. Qual era o nosso olhar? Qual era a nossa visão diante do mundo? Estaria limitada à realidade que nós vivíamos. Porque a gente aprende com a doutrina espírita de que Deus cria todos os espíritos simples e ignorante, sem conhecimentos, sem nenhuma complexidade. Estamos diante da realidade de um mundo primitivo, sendo movido pelos instintos, apenas desabrocha a inteligência, o livre-arbítrio. Estamos num mundo destituído da indústria, de qualquer processo de evolução. Estaríamos diante das intempéries da natureza. Eu estou falando em termos de espírito. É como nós somos criados. Mas no período primitivo, os corpos ainda muito grosseiros, estávamos ali agindo em função dos instintos para a sobrevivência. Estamos nos afastando dos animais ferozes, nos acrisolando, vivendo em sociedade, nas intimidades das cavernas, mas o espírito estava a desenvolver o objetivo para o qual ele veio à face da terra, pelo qual ele foi encaminhado para poder desenvolver o potencial que nele existe. Porque existe a centelha divina em estado latente, mas somos nós que precisamos fazer, desenvolver, desabrochar. Para isso, Deus nos faculta as experiências reencarnatórias. Mas esse período, vocês podem imaginar que teríamos um tempo de existência breve, sem nenhuma ciência, sem nenhum conhecimento a respeito das questões fundamentais da vida. Mas o espírito, que utilizava um corpo muito grosseiro, andava procurando se utilizar dos recursos que a natureza produzia, a providência divina. E nessas idas e vindas, o espírito vai desenvolvendo o seu potencial intelecto moral, mas de forma ainda muito lenta e gradual. Por isso a necessidade das diversas existências na carne, porque a vida ela é única, mas as existências são inúmeras, para que a gente possa alcançar o objetivo para o qual
Deus nos criou. E qual é este objetivo? Alcançar a perfeição, a plenitude do amor. E só através das experiências reencarnatórias nós vamos evoluindo. Mas às vezes os séculos, os milênios, eles vão passando. E o espírito, em cada nova experiência, vai avançando. Porque o espírito Lázaro, ele vai dizer que no início o homem não tem senão instintos. Mas nós não vamos ficar presos a esta realidade. Porque nós somos criados para evoluir. Mas quando mais avançado e corrompido, as sensações. Mas vamos imaginar que Deus, Ele criou o universo, Ele é o Criador de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. Jesus, o espírito de maior evolução que a Terra já recebeu, para servir de modelo e de guia, é o governador espiritual do planeta Terra. Portanto, ele é co-criador. Porque utilizando-se da criação divina, utilizando-se do fluido cósmico universal, Jesus é o idealizador de toda a estrutura do globo terráqueo e tudo aquilo que adviria no desenvolvimento das espécies. Porque, segundo Emmanuel, Jesus pensou em tudo e primou pela beleza. Não é por acaso que a gente observa os vegetais, os animais, na sua diversidade, quanta beleza. E tudo isso sob as diretrizes daquele que mais tarde iria estabelecer a boa nova. Porque ele enviara espíritos em todas as épocas da humanidade. Porque nenhum filho do Criador, em época alguma, esteve só, abandonados. Em cada época, em cada civilização, sempre existiram aqueles espíritos que já tinham alcançado no seu processo de evolução outro patamar. E a convite do mestre encaminhado para poder ajudar o progresso de cada povo, de cada civilização, de cada cultura. Por isso a gente vai encontrar na história universal espírito da categoria de um Buda, de um Confúcio, de um Sócrates, de um Platão e de tantos outros que eram encaminhados em todas as civilizações, deram um impulso ao progresso, porque eles estavam à frente, na vanguarda, devido à condição das suas conquistas, da aquisição dos conhecimentos e das virtudes que eles já tinham adquirido em outros planos, em outros mundos. Porque a pluralidade dos mundos habitados, que hoje a ciência reluta em aceitar, embora já tenha bastante evidência sobre os extraterrestres. Porque Deus não iria criar um universo que é extraordinário, com bilhões de sistema planetário. Quando eu digo sistema, com sua pleiade de mundos. E o planeta Terra ser único, com essas características, com essas condições ainda que se apresenta. Ser o único planeta habitado é muita presunção, arrogância e prepotência.
a respeito da sabedoria, do amor do nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Então existe essa pleiade de mundos onde, nas diversas categorias, mundos primitivos, mundo de provas e de expiações, mundo de regeneração, mundo celeste, mundos felizes. E aí nessa conceituação didática que Allan Kardec estabelece para nortear o nosso pensamento e termos essa compreensão, quão pequenino ainda somos. Mas nós estamos avançando. Quando mais avançado nos corrompemos, damos predominância à matéria, porque é essa nossa percepção. Como poderemos, na nossa ignorância, entender aquilo que não é perceptível ao nosso olhar, aos nossos sentidos corporais, na condição intelecto-moral que nos encontramos ainda? Falando desse passado que a gente vem evoluindo. Então, cada época teve aqueles mensageiros que nos ajudaram, como já falei. E chegar o momento para aquele que é o maior de todos. Porque em todas as civilizações se falava do advento do Messias. E todos anelavam a presença dele entre o seu povo. Mas Jesus, ele se apresenta entre o povo judeus, mas ele não veio para um povo simplesmente, nem para um grupo, para uma raça, não. Ele veio para toda a humanidade. Mas o povo judeu já tinha recebido muito em matéria de fé. Vai nos dizer Emmanuel, em A Caminho da Luz, como eles tinham recebido muito em matéria de fé, era preciso desenvolver outros valores, como o da humildade e da caridade. Foram os primeiros povos, os judeus, a admitir a crença em um único Deus, porque até então os povos eram vários. Teísta, teísmo relacionado à divindade. Então acreditava em vários deuses, e o povo judeu, através de Moisés, foi o primeiro a admitir a ideia, a crença em um único Deus. Mas era um povo ainda muito exclusivista. E aquele que é a luz do mundo vem entre eles, diretamente, tete a tete. Estiveram presentes diante do espelho. E não entendemos ainda a proposta da existência, da vida, do bem, do mal. Mas aquele que se apresenta não como eles queriam, não como as civilizações o aguardavam, embora as profecias ressaltassem como viria o Salvador, como viria o Messias aguardado. Existem textos em todas as civilizações. Tem um na China que diz que ele viria como um arbusto verde no solo árido e sofreria toda a ignomínia dos homens. Eram profecias tão visíveis, tão reais, que tudo aquilo que foram dito, que os povos sabiam do advento do Messias, e na verdade tudo se cumpriu como determinação do alto. Aguardava que ele viesse com os seus exércitos estelares para estabelecer a hegemonia do povo judeu, ou daqueles que o aguardavam, que o anelavam. E ele nasce já desde o ventre
de Maria, fugindo das perseguições dos reinados tiranos e criminosos. E dizem que ele nasceu numa manjedoura, não importa, alguns dizem que foi numa caverna, que era muito comum se acolhessem em cavernas para se protegerem nesta época. E Maria dá luz àquele que veio para suavizar as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas dores, para estabelecer as diretrizes do caminho, da verdade e da vida. Ele veio em época prevista, porque a humanidade vinha caminhando passo a passo e tinha adquirido maiores conhecimentos. O olhar, a percepção já era mais dilatada. Era preciso um conteúdo mais avançado a respeito das leis que reinam no universo e que nenhum de nós pode fugir dessa realidade divina. Por mais que a gente queira se afastar, nós somos de origem divina. Quando estamos a sofrer foi porque nós negligenciamos a proposta do bem e da verdade. Fomos nós que criamos o mal, porque na ordem divina é zero. Não existe o mal na ordem divina. O mal é uma criação humana e, portanto, somos nós que temos que nos desvencilhar, quer seja pelo amor ou pela dor, porque a dor também é conselheira para quem tem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Então Jesus, ele desde criança já demonstra a condição do seu espírito. Eu me recordo num diálogo dele, numa das obras de Humberto de Campos, com João Batista. A prima de Maria fora visitá-la e os dois estavam a brincar. E ele já mostrava para João qual era a missão dele. Quando a irmã de Maria, a prima, pergunta: Jesus, você não irá? Você não vem conosco? E ele era muito enigmático. Ele dizia: não é preciso que João vá primeiro. A prima de Maria não entendeu foi nada. Mas ele já falava mostrando que era preciso que João fosse primeiro revelar o advento do Messias, que as pessoas se arrependessem. Mas era um arrependimento não como hoje as pessoas fazem, mas aquele arrependimento que mergulhava no Rio Jordão através do batismo, mas era com o firme propósito de mudança interior. Não era se converter a uma crença, a uma religião. Era o firme propósito de mudança de atitudes perante a vida. Porque sem isso não teria sentido a gente estar aqui, beber desta fonte e permanecer tal qual éramos. É preciso estabelecer mudança de profundidade, de dentro para fora, domar as nossas más inclinações, tornar-se homens melhores e mulheres também, para que possamos assim galgar os degraus da nossa escalada evolutiva, felizes, livrando-se dos sofrimentos que podem ser evitáveis. É preciso que João vá primeiro, e João vai. E quando ele visualiza o mestre, ele percebe e relata da grandeza deste homem extraordinário. Eu não sou capaz de atar-lhe as sandálias que ele calça. Mas faça com que se cumpra, João. Faça o que já foi previsto, né? E Jesus começa a levar adiante a boa
notícia, a boa nova. Agora se encontra diante dois reinados: o reinado dos Césares e o reinado divino. Ele fora conviver com essa realidade. O Sinédrio, um tribunal arbitrário, religioso dos judeus, que estava sob o domínio do Império Romano, e o reinado dos Césares. E Jesus, sem ter uma arma sequer, sem ter ninguém para o defender, lá estava ele no templo, falando deste reinado que ainda hoje a gente reluta em compreender e aceitar. Ele se dizia o filho do homem, do Pai. E muitos começaram a se rebelar por aquilo que ele tocava profundamente na hipocrisia dos fariseus, na ignorância dos romanos, com a sua mansuetude, mas ele veio para estabelecer uma reforma, uma revolução ética, moral para a humanidade. Hipócrita, dizia ele, honra-me com os lábios, e tendes o coração cheio de iniquidades. Mas por que ele fala desse jeito? Que autoridade tem eles? Intrigava os sacerdotes judeus, que começaram a conspirar contra ele. Mas o que mal ele fazia? Que mal ele fez? Nenhum. Só plantou o bem na face da terra. Só exemplificou o amor. Mas como entender o amor na condição de evolução que nós nos encontrávamos? Não poderíamos entender ainda, quando mais avançado e corrompido predomina as sensações. Então a gente precisa de poder num período como este, e ainda hoje. Precisamos do ter, porque é a nossa visão da grande maioria para a realidade do mundo objetivo que nós vivemos. Como não valorizar a riqueza, a fama, o poder, quando a valorização na face da terra se fundamenta nessa realidade? Você vale pelo que tem. Então, se eu não tenho, eu não valo nada. Você vale pela essa hipocrisia que ainda hoje perdura. E Jesus mostrava um reinado do amor e do perdão. Ele mostrava uma doutrina da humildade e da caridade. Mas como eu vou abdicar do meu ego? Não é abdicar do ego. É não deixar que ele se expanda, atentando contra a integridade do outro, porque a gente não pode esquecer de nós mesmos. O ego é o eu. O problema é o egoísmo. E também o egocentrismo. Quando a pessoa se acha e tudo tem que ser centrado nele. Então os poderosos sempre foi tudo centrado no poder, na riqueza, no egoísmo, no orgulho, na ambição, na vaidade. E o que Jesus apresenta é absolutamente contrário a essas imperfeições, a esses vícios. Claro, porque ele tocou na ferida que está aberta há milênios e que nós não queremos se curar, porque ele veio para a cura da alma. Ele veio para a cura das nossas feridas, que teima em perdurar de forma purulenta. É preciso extirpar do nosso coração, para que possa reinar na terra a lei de justiça, de amor e de caridade. Como entender este homem extraordinário? Ele sabia que ele não poderia dizer tudo, mas o exemplo que ele deu não deixava dúvidas.
e ele é levado ao tribunal religioso, que era o Sinédrio. E depois acreditavam de que ele, por se dizer que era rei, ele não dizia. Atribuía a ele ser rei. E quando Pilatos indagou, ele vai dizer: meu reino não é desta realidade que a terra ainda vive. Se hoje ainda tem tanta violência, tantas guerras, tanto egoísmo, tanta força bruta, vocês imaginem na época do Cristo. Hoje, com tanta tecnologia, com tanto conhecimento científico, tecnológico, e a gente ainda continua, apesar de ter avançado muito, mas ainda continua o homem sendo o lobo do próprio homem. E ele, como um cordeiro, deixa-se levar, porque ele poderia se livrar tantas vezes ele quisesse, porque ele tinha autoridade. Vamos nos deter agora, o que foi que este homem ensinou? Me vem à memória agora quando a lei antiga, no caso a lei de Moisés, não a lei de Deus, porque a gente precisa separar entre a lei divina, trazida no Monte Sinai por Moisés, e a lei que Moisés estabeleceu para conter, para domar, para estabelecer ordem àquele povo que tinha saído da escravidão do Egito e ser conduzido para a terra prometida. Ele estabeleceu normas para conter os ânimos atribulados, espíritos ainda muito primitivos, que viviam se degladiando. Então ele cria o olho por olho e o dente por dente, que não é divino, é humano, e ainda hoje predomina, prevalece. Mas Jesus vem e modifica completamente. Ele vai afirmar: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Olha agora como ele modifica completamente. Eu, porém, vos digo. Ele, na sua autoridade, traz uma outra relação, demonstrando esta verdade divina. Se alguém bater-lhe em uma face, apresenta-lhe a outra. Toma outra atitude perante a vida. Não sai repetindo esses atavismos de vingança, de ódio. Perdoa. Tenha outra atitude perante aquele que erra, o ignorante, o insensato. Porque acreditou que forte é aquele que arranca, que derruba, que mata. Esses são covardes, são frágeis, ignorantes. Forte é aquele que perdoa, é aquele que ama, é aquele que compreende, porque já está em outro patamar de compreensão, de evolução, a respeito das leis que regem o universo. E, portanto, o Espírito Lázaro vai dizer, para a nossa síntese: quando mais instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto fundamental do sentimento é o amor. Foi o que Jesus viveu intensamente. Instinto, sensações, sentimentos. O mestre deixa-se levar em holocausto. Mesmo assim, pregado numa cruz, com os cravos a penetrar dos seus tecidos, ele não deixou de amar. Ele amou até dar a própria vida. Ele não lavou os nossos pecados com o seu sangue. Não. Ele mostrou o caminho. Quem tem que caminhar somos nós. Porque tem muita gente que diz que Jesus já lavou os nossos pecados com o seu sangue e a gente não precisa fazer mais nada. Seria bom assim, né? E não é. Ele apresentou uma proposta de edificação da humanidade.
fundamentada em 2 preceitos básicos: humildade e caridade. Caridade é amor na sua dinâmica, porque eu não posso estar afirmando que eu tenho meu coração cheio de amor para dar e não faço nada por ninguém. O que é que eu estou fazendo? Então o amor, a caridade, na sua dinâmica é atuação. Porque a cada um será dado segundo as suas obras. Não é segundo a sua fé, não. Porque tem gente que acredita, basta eu ter fé, acreditar que eu já estou salvo, tá? Não. A salvação na conceituação espírita é um trabalho do cotidiano, de autoiluminação, de transformação. É um estado preambular de paz e de harmonia pelo trabalho consoante ao bem. Não é um local onde a gente vai dormir e esperar o dia do juízo final, também não. É uma realidade interior. Eu posso estar no maior turbulência e manter a paz de uma consciência tranquila, e só tem quem não faz o mal. Sócrates, ele dizia, a felicidade consiste em uma consciência tranquila e um coração em paz. Só não pode ser feliz quem faz o mal. Então Jesus é levado ao Calvário, mas a boa nova foi plantada, meus irmãos. Quantas criaturas foram aderindo à proposta do amor? E no momento da crucificação, a gente vai encontrar Ele com o seu amor incondicional. Ele olhar primeiro para João e Maria. Que momento belo e triste. Aquela mulher corajosa. Porque as mulheres sempre foram protagonistas na história da humanidade. Mas na verdade nunca foram ressaltadas, porque o machismo sempre predominou. Está ali Maria, para uma mãe que vê o seu filho pregado numa cruz. Imaginemos a dor que esta mãe deve ter sentido. Que retrata também as Marias de todas as épocas sofridas, trabalhadoras para que mantenha a família, o lar, os seus filhos. Quantas Marias anônimas estão trabalhando para a edificação do reinado do Cristo na face da terra, amando, perdoando, sofrendo, mas aprendendo com o amor do nosso Pai. E naquele momento Jesus diz: mulher, eis o teu filho. Ela apresenta João, que vai viver durante toda a existência com ela, como mãe e filho. Filho, eis a tua mãe. E depois olha para a humanidade atormentada na visão limitada. Novamente nós ali, mata, mata. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Não sabem o que vai acometer para suas cabeças no decorrer do tempo e do espaço. Não sabem o compromisso que estão assumindo perante as leis cósmicas. Por esta atitude, por estabelecer este tribunal mais injusto que a humanidade já conheceu. Mas ele diz: perdoa. E antes, porém, ele disse que não deixaria a humanidade órfã, que ele estaria de volta, enviando um outro consolador, que iria nos ensinar coisas novas. Olha a questão do processo de amadurecimento da humanidade. Porque hoje já temos condições de receber essas bênçãos dessa doutrina cristalina que os Espíritos derramaram a mancheia para a humanidade.
e que a 3 de outubro de 1804, um homem convidado pelo Cristo, como embaixador também, para poder estruturar a codificação, o Consolador, o Paracleto, que Jesus houvera prometido. E a promessa fora cumprida, porque ele sabia que é necessário esperar o amadurecimento da humanidade, de forma gradual, nessas idas e vindas. Mas porque a humanidade ainda se depara com tanta dor, com tanto sofrimento. Aí deixa bem claro que nós nos afastamos do caminho da verdade e da vida. E a dor agora é que faz o processo transformador. Quem não sofre na face da terra. E Joana de Ângeles vai dizer que muitos dos nossos sofrimentos poderiam e poderão ser evitados. E Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, elucida com a clareza cristalina. Existem sofrimentos que nós encontramos as causas na existência atual. O que dizer da negligência na educação de um filho? E depois sofremos a ingratidão. O que dizer daquele que se utiliza de elementos corrosivos e vai dilacerando células, tecidos, órgãos, e adoecem? Sofrimentos que poderiam ser evitados se tivéssemos equilíbrio, ponderação, discernimento, fazer boas escolhas, fundamentada no bem. Não deixaríamos de sofrer, porque estamos no mundo de provas e de expiações. Mas estaríamos livres dos sofrimentos oriundos do tabagismo, do alcoolismo, da drogadição, da maledicência, do ódio, da mágoa, do rancor, da inveja, do ciúme. Tudo isso são causadores de sofrimento para aquele que assim sente. Se eu perdoo, se eu amo, se eu trabalho em prol do bem e eu começo a me libertar, começo a encontrar um campo harmônico de paz que eu mesmo estabeleço em minha vida pelas minhas escolhas saudáveis. Se eu sei que eu não posso comer gordura, e eu vou lá e sento o pé na jaca. Se eu sei que eu não posso comer açúcar, eu vou lá e tomo. No caso eu posso, tomei um copo de caldo de cana hoje meio-dia, mas eu não sou diabético não. Que delícia. Eu sento o pé na jaca do açúcar. É claro que eu vou sofrer as consequências. E tem gente que ainda diz assim, é Deus que quer assim. Não é, meus irmãos. Sou eu que procurei, pelas minhas escolhas, por não me conter diante da tentação do ego. Portanto, se a gente tiver maior discernimento, vamos poder evitar muito sofrimento em nossa existência tão breve e passageira. Mas também existe aqueles sofrimentos que nós não encontramos as causas na existência atual. E como Deus é justo, justa há de ser as causas das nossas aflições. E onde elas se encontram? Nas existências anteriores. E tem alguns ainda que servem de experiência para o futuro. Portanto, meus queridos irmãos, nós temos a boa nova, rede viva. Nós temos o Cristo, rede vivo. Porque o Espiritismo traz Jesus de volta, para que não deixe dúvida nas verdades que ele apresentou, no exemplo que ele deu. Para que ninguém possa dizer que não sabia.
agora essa pleiade de espíritos, que como esses exércitos estelares, como estrelas cadentes, se espalha por toda a terra para fomentar a proposta do bem e da verdade. E aqueles que se dizem cristãos não podem estar fora deste caminho de trabalhar para a edificação desse reinado. É o momento que se arregimenta todos os trabalhadores, e os espíritas, que são os cristãos, os novos cristãos, devem estar atentos para a onda avassaladora que se apresenta na face da terra. Mas aqueles que resistirem, aqueles que perseverarem, encontrarão o salário de paz pela vitória. Vocês estão vendo as dificuldades inerentes à realidade reinante no planeta. Fora previsto. E muitos espíritos estão reencarnando, tendo as últimas oportunidades de mudança, de transformações. Mas também estão reencarnando muitos espíritos de outras constelações. Espíritos que trazem na intimidade a conquista, que já adquiriram, do conhecimento, das virtudes, e vêm para poder dar um impulso ao progresso. Mas essa onda ainda muito avassaladora de espíritos enfermos, que tem acometido a tantas criaturas, fomentando o suicídio, as obsessões, as loucuras de diversos matizes que se apresentam na sociedade. É preciso que a gente vigie para não entrar na mesma sintonia. Isso é no trânsito. Muitas das vezes, alguém exaltado, se a gente vai entrar na sintonia, podemos ter problemas. Hoje se mata por um guaraná, por coisa tão simples, um sanduíche, coisa e tal. Estão se atirando. Então precisamos vigiar e orar. Já vigiamos muito a vida do outro. Agora o objetivo é vigiar-se. Vigiar a nossa própria existência, para não cair na tentação do nosso egoísmo e poder se planificar daquilo que é de ordem divina. Precisamos estar sintonizados com o alto, onde quer que estejamos, orando. Se surgir problemas, compreendendo, perdoando. Ah, mas eu vou ficar sofrendo as injustiças. Ninguém sofre injustiça aqui na face da terra. Existem muitas injustiças, mas ninguém atravessa neste campo provacional que seja injustiçado. Porque Deus é quem estabelece e quem dá a cada um de acordo com a sua necessidade, com o seu merecimento. Daí, meus queridos irmãos, nesse término do trabalho, possamos elevar o pensamento a Deus, lembrar que é um momento crucial na face da terra, como os Espíritos vêm afirmando. A terra vai alcançar novo patamar evolutivo, sair da categoria de provas e expiações, para alcançar a condição de mundo regenerado, onde o bem irá predominar sobre o mal. E a boa nova será sempre a mensagem que nos fará, que nos tornará espíritos felizes, porque está fundamentada nas leis que regem o universo. E para encerrar, lembramos André Luiz, quando ele diz que o que Jesus exemplificou, o que ele deixou para a humanidade do legado, a boa nova, que ele demonstrou através da sua vida, do seu exemplo. André Luiz vai dizer que é a expressão mais pura do amor de Deus para com todos os seus filhos.
Espíritas, qual é o primeiro mandamento? Amai-vos. Espíritas, qual é o segundo? Instruí-vos. Muita paz e muito obrigado. Eita, não é até 8h30, não, 20 minutos. Então vamos continuar. Então Jesus, ele apresenta essa proposta para a humanidade e diz que não deixaria a humanidade órfã. E o Espiritismo se apresenta na face da Terra fundamentado em 3 aspectos. Não esqueçamos, porque as pessoas veem as religiões aí, as casas cheias, aí fica todo mundo preocupado. O Espiritismo não tem o que se preocupar com o avanço das religiões, porque o Espiritismo se fundamenta em 3 aspectos, o que nenhuma se fundamenta. Primeiro, o Espiritismo é filosofia, e uma filosofia de ordem transcendental. Por que transcendental? Porque além de fundamentar as questões do mundo objetivo, do mundo material, falando a respeito das relações sociais, traz com muita propriedade a realidade do ser. E não é o ser simplesmente material, é um ser holístico, como espírito, que vive antes do berço e sobrevive ao túmulo. Então fala dessa realidade espiritual, levanta o véu, mostrando que o espírito não é uma fumacinha, que o espírito é um ser real, que veio de Deus e a Deus retornará. Vai explicar e fundamentar a respeito das questões da dor e do sofrimento. É uma filosofia transcendental, que transcende a realidade material. E é ciência porque comprova. A filosofia tem o dever de apresentar as questões fundamentais da vida e tem o dever de explicar. O Espiritismo explica, fundamenta quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Percebe? As religiões ainda estão nos seus dogmas, nos seus rituais, e as pessoas indo, direcionado por pessoas às vezes até inescrupulosas. Mas é necessário aqueles que seguem este caminho e só podem compreender dentro dessa realidade. Porque o Espiritismo, como ciência, prova. O exemplo disse Allan Kardec, quando ele, através das pesquisas, dos fenômenos, e fenômenos sempre existiram, e os fenômenos retratam a ação das leis de Deus, que são leis físicas e leis morais. As leis físicas, os cientistas, os estudiosos se aprofundam, detectam, procuram estabelecer uma utilidade prática e que a humanidade vem bebendo desta fonte das conquistas científicas. Mas precisava levantar o outro véu da relação da humanidade para com Deus, para consigo mesmo, para com o seu próximo, as leis morais, que são leis divinas. Quando a gente estuda a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai apresentar: existem 2 elementos gerais do universo, o espírito e a matéria. A matéria da alçada da ciência, eles vêm estudando e têm adquirido conquistas consideráveis. Hoje a gente entra numa máquina para fazer uma análise da estrutura orgânica, e ali os aparelhos detectam o problema que o organismo tem. Remontemos àquele período inicial que eu falei, o mundo primitivo. Olha o avanço que já se estabeleceu. Nada possuía de ciência, de tecnologia. E cada período de conquista, pelos gênios da física, da química, da matemática, da cultura, da arte, da música, da poesia, vai
cada nova etapa se ampliando, vai se desenvolvendo cada vez mais, porque esses gênios vêm contribuindo para o progresso. E o progresso não é só moral, é intelecto moral. E chega um momento que é imprescindível agora a conquista do amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, como vai dizer o Espírito Lázaro, mas o amor como um sol que irradia, condensa-se em seu foco ardente todas as aspirações sobre-humanas. Quando Jesus pronunciou a palavra amor e viveu intensamente, os mártires desceram aos circos, deixaram-se levar em holocausto, iam cantando a glória do Altíssimo, porque compreenderam a mensagem da Boa Nova, através do exemplo daquele que é a luz do mundo. Então eles seguiam. Quantos procuraram o Mestre para aliviar as suas dores, as suas angústias? Recordemos Maria de Magdala, esta mulher extraordinária, que vivendo das dissipações a princípio, ela conseguiu mudar o seu comportamento quando conheceu Jesus. O mancebo chega até ela: Maria, vai falar com o Cristo. Ele se encontra aqui em Cafarnaum, na casa de Pedro. Ela estava numa melancolia, no conhecimento da época. Hoje, na atualidade, é chamado de depressão. Bastante estudado pela psicologia, pela psiquiatria. E ela estava lá, deitada, naquela ação de prostração. E termina ela se levantando depois de tanta insistência. E ela pega toda a sua corte e vai até a casa de Pedro, em Cafarnaum. Quando lá chegando, acontece que ela pega óleo de alabastro, lava os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. Era uma mulher bela, mas tinha adentrado pelo caminho dos abusos, da sexualidade, e estava a sofrer terrivelmente, porque embora as energias genésicas seja divina, ninguém pode adulterar, ninguém pode abusar das energias que não sofra as consequências. Ela recebia homens poderosos, ricos, ia regimentar a grande fortuna. Mas no momento que ela conhece o Mestre, ela muda completamente a sua vida. Jesus diz para ela, antes dela sair: vai, Maria. Eu vou concluir com Maria de Magdala. E ela sai. Ela vai querer conviver com os discípulos, mas ninguém quer, é uma mulher de má vida. No momento que o mancebo disseram que ela fosse falar com Jesus, ela dizia: com certeza Jesus não me receberá, porque eu sou uma mulher pecadora, na linguagem da época, equivocada. E ele dizia: não, Maria, Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes, para todos nós. E ela vai, e quando Jesus diz: vai, Maria, ela se depara com um grupo de leprosos. E ela quer se afastar, mas se lembra daquilo que ela recebera das orientações do Mestre. Vai, Maria, e ama. Eles perguntam para ela onde se encontra Jesus. Mas Jesus já tinha sido crucificado. E ela começa a conviver com eles. Começa a falar da mensagem do Mestre. E começava a consolar aqueles espíritos com o corpo todos chagados, que não poderiam entrar nas cidades, tinham que viver afastados. E ela começa a conviver com eles
cuidando, zelando, convivendo com as enfermidades da alma e do corpo. E chega um momento que ela vai banhar-se numa cachoeira e ela observa no seu corpo, em seu seio, uma ferida purulenta que começa a aflorar como uma flor em pétalas, viva. E ela vai dizer: eu utilizei o meu corpo para os abusos de diversos matizes, mas agora eu estou tendo a oportunidade, pela dor, me libertar, liberar as energias perturbadoras que durante tanto tempo eu alimentei nas dissipações. E ela começa a cuidar de todos eles, mesmo enfermo. E quando ela já está frágil, ela quer ver Maria, a mãe de Jesus. E ela faz uma viagem longa, a pé, para poder chegar até Maria, já fraca. E no momento que ela consegue lá chegar, ela vai morrer ao lado daquela mulher grandiosa. E quando tomba o seu corpo, ela paira na atmosfera espiritual. E quem se encontra ali presente a convidá-la? Ele disse no encontro na casa de Pedro: vai, Maria. Agora ele vai dizer: vem, Maria. Entraste pela porta estreita, muito amaste. Vem, Maria. E Jesus a conduz para as moradas que ela fizera jus. Porque se ela errou, o importante foi a mudança, a integração definitivamente com as leis que regem o universo. Vem, Maria. Ouçamos esse chamamento do Cristo. Primeiro ele diz: vai. Enquanto nós aqui estamos, amemos, perdoemos uns aos outros, vivamos a mensagem do Messias, vivamos a boa nova, para que possamos mais tarde poder, se não Jesus, mas uma mãe, um pai, um irmão, uma amiga espiritual, a dizer para nós: vem, meu filho, vem. Muita paz. A gente agradece ao nosso irmão Adilson pelos ensinamentos, de conhecermos um pouco mais de Jesus. Vamos voltar para casa cientes de que Ele nos ama a todos. Estamos encerrando a nossa primeira parte, querendo lembrar a vocês que nas tarefas assistenciais que a casa tem, amanhã nós teremos campanha de sinal, que ajuda na manutenção do nosso abrigo. No domingo temos campanha do quilo. Campanha de sinal nós temos em 2 turnos, pela manhã e à tarde. E se alguém se interessar em fazer parte dessas tarefas, depois nos procura e a gente dá as orientações necessárias, né? E no domingo, campanha do quilo, de porta em porta, também para ajudar na manutenção do nosso abrigo. À noite nós temos o estudo do Evangelho Redivivo, né, que vem nos ensinar a conhecer a mensagem de Jesus para nos fortalecer na nossa vida cotidiana. Então que o nosso irmão leve o nosso abraço, nosso agradecimento. Não esqueçam de pegar as águas que vocês trouxeram. E ao término dessa primeira parte, permaneçamos em silêncio para ajudar a equipe espiritual do Moacir a nos auxiliar. E levemos todos esses ensinamentos para casa para melhor nos conduzirmos. Se quisermos conhecer melhor essa boa nova trazida por Jesus,
Quem tiver a Bíblia em casa, pega a partir do Novo Testamento e começa a ler e vê que os apóstolos aprenderam com Jesus e passaram para nós, né? Eu vou pedir ao nosso irmão Adilson que faça a nossa prece de encerramento e voltemos para casa melhor do que quando aqui chegamos. Adilson. Divino amado Mestre Jesus, nós só temos que te agradecer as bênçãos da tua paz, as bênçãos da tua luz. Sem a tua proteção, Senhor, nós nada seremos. Mas confiando infinitamente no seu amor, que a ninguém desampara, possamos continuar procurando superar a nós mesmos, domando as nossas más inclinações, preparando o nosso coração para o reinado que advém da paz, da felicidade, para todos os filhos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Nos proporciona, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, ó Mestre e amigo Jesus, a paz, a harmonia em nossos lares, naqueles corações aflitos da amargura, que eles possam receber esses eflúvios, essas vibrações. Os nossos familiares que se encontram em desalinho, que essas bênçãos de paz que sentimos neste momento possa recair sobre seus corações. Por todos aqueles que estão em locais de dores e de sofrimento, quanta necessidade, Senhor, do teu amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do nosso irmão Moacir, está encerrada a primeira parte dos nossos trabalhos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.